nós fomos, né, a reunião passada, até simbiose sutil, se eu não me engano, né? Não, foi simbiose das mentes. E eu comentei que nós poderíamos estar retomando isso de uma certa forma, porque o capítulo 14, ele é rápido. E o capítulo 15, ele vai entrar definitivamente no vampirismo espiritual. Então é muito importante que a gente entenda a simbiose nos organismos antes dos seres humanos, para poder entender que isso é um reflexo aprendido e que hoje nós podemos ser parasitas ou hospedeiros porque nós temos esse aprendizado. Olha que interessante, né? Então, eu acho que eu vou voltar um pouquinho para a gente discutir alguma coisinha só, rapidamente, e a gente já continua. Capítulo 14, então, é da simbiose espiritual, né? E fala assim, ó, sustento do princípio inteligente, né? O princípio inteligente exercitou projeções fragmentárias, impulsos que começaram a plasmar novos meios de exteriorização para o seu sustento. Ou seja, fragmentos alimentavam a mente sempre em buscar algo a mais, um sustento energético diferente. Então ele até falou que o início disso foi a fotossíntese, né? Que através da absorção da luz do sol, que é um tipo de energia, ele começou a produzir o próprio alimento, que é a função da fotossíntese. A quimiossíntese segue a mesma linha, mas não tem a luz do sol como um princípio vamos falar assim, de obter energia. Tá? A quimiossíntese ela aproveita reações químicas que não são delas. Então aí já é um princípio também de parasitismo, olha só. Querendo ou não, você está aproveitando a energia que não é sua de alguma reação que vem de outro organismo. Olha que interessante, tá? Aí, início da mentossíntese, né? A mentossíntese é a assimilação e a emissão de ideias sobre a mente alheia, ou seja, da mente de outras pessoas, né? Que aqui ele comenta aqui sobre o instinto sexual e alimentar no princípio, né? Agora, é um desejo consciente, mas no início era só um instinto. Então tinha fome, ia lá, matava para comer ou coletava alguma coisa que estava à disposição, né? O instinto sexual, toda vez que o ambiente, vamos falar assim, não é nem um ambiente, né? O tempo do ciclo menstrual de nós humanos, ele alertava, naquela época, com o olfato mais apurado, né? Os homens de que as mulheres estavam ovulando. E aí esse instinto era a procriação. Hoje isso não é mais um instinto, é uma coisa consciente. É óbvio que os hormônios, né, eles tendem a fazer um trabalho de desejo muito grande. Tanto é que, assim, estupradores, né, pedófilos, quando eles são tratados com psicólogos, eles comentam para os psicólogos, não me deixem sair da prisão, porque se eu sair eu vou fazer de novo, porque é mais forte que eu. Então tem estudos em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né, de esses internos, né, esses presidiários, no caso aí, esses detentos, tomarem um medicamento que corta totalmente o hormônio masculino deles. Totalmente. Para tentar voltar a mente à normalidade, tentar voltar. No caso de estupradores, né, e pedófilos. Tá bom? Aí, ele continua assim, ó. Através das experiências corpóreas, se vê necessitado na desencarnação retirar alguns conceitos e comportamentos para conduzir a sua caminhada espiritual, né? Ou seja, ele começa a fazer análise agora do que ele passou, né? Retirado do seio familiar, se revolta o homem primitivo que passa por novas experiências em ambientes diversos, até que a gente comentou, né, Sandra, bastante sobre a necessidade de estar em ambientes diferentes para novos aprendizados, né, na outra reunião, tá? E aí começa a simbiose sutil. Aí é onde a gente passou rapidamente também, né?
Os líquens, que são organismos formados por duas espécies diferentes, né? O fungo e a alga, um empresta para o outro a necessidade que o outro tem. Ou seja, o fungo dá o meio líquido para a alga viver e a alga oferece a glicose para o fungo viver. Então é uma troca mútua e vital, né? Simbiose exploradora, que é o próximo item. Ele explica que fungos invasores invadem plantas ou raízes de plantas, retirando a substância alimentar da planta, que é aquela seiva elaborada, é o açúcar, né? Então isso causa uma modificação tanto na planta quanto no fungo, tá? E isso também acontece nas mentes, como o André Luiz fala aqui, ó. Simbiose das mentes. Semelhante ocorre entre as mentes desencarnadas, amedrontadas pelo desconhecido, no caso do homem primitivo, né? Receptividade daqueles que choram o seu desencarne, ou seja, os que ficaram chorando a morte dele, ele acaba sendo receptivo com a sua energia, porque os parentes sentem falta e sentem saudade. Então, essa energia de saudade desesperada acaba atraindo ele para próximo, né? Lançam emanações do corpo espiritual, sugando as energias vitais da biossíntese. Biossíntese seria o metabolismo da pessoa, as reações químicas vitais dela, tá? O desencarnado lhe controla a mente do encarnado, sofrendo domínio até certo ponto, aumentando sua sensibilidade enquanto dura o assédio, protegendo-a de outros assédios. Olha que interessante, né? Quando a gente vê um obsessor, ele se apega tanto ao obsidiado que ele protege das outras obsessões. Olha que interessante, né? Então, assim, essa simbiose, simbiose não, obsessão. De certa forma, se a pessoa é muito devedora e ela tem um obsessor mais forte e ele é egoísta, ele vai defender. É incrível falar isso, né? Ele vai defender o seu obsidiado de outras obsessões. Só para ele obsidiar, para ele ter o seu intento. Agora, se é um obsessor mais fraternal, olha que estranho, é mais fraternal, ele faz alianças para derrubar mais rapidamente o obsidiado. Olha só, tá? Então, exemplos, né? Mentes brilhantes, presas a cultos estranhos, ideias de terror, afastamentos da família, que é o que acontece com muitos jovens hoje em dia, né? Palavras ou símbolos mágicos, né? Eu encontrei aí pela minha caminhada aí de professor alguns alunos obsidiados, mas assim, ó, com tanta força, que eles usavam assim preto o dia inteiro, queriam usar sobretudo, olha só, usar sobretudo, vamos falar assim, com amuletos de simbologias bem pesadas, sabe? Mas bem pesadas. E aí, quando perguntava o que significa, ele não sabia. Simplesmente usava. Inclusive, eles dormem em cemitérios, né? Então, Tem um grupo que eles dormem em cemitério, né? antigamente era mais frequente. Os góticos, né? É mais Os frequente. góticos. Eu acho que hoje, mais dentro da transição, eu acho que muitos de hoje em dia não têm coragem. Eu, assim, enquanto professor, eu ouvi que alguns foram visitar, mas, assim, dormir no cemitério mesmo, nunca ouvi, né? Mas, Não, assim, imagina, né? Como estão suscetíveis ali de obsessões, né? demais, Não tem demais. ectoplasma que eles não doam ali, né? Sem saber. Exatamente. Isso a gente tem ideia, né? A gente tem ideia como espírita, mas, assim, na hora a gente não dá o braço a torcer.
toda a discussão de ódio que a gente tem com a família, a gente está emanando energia para eles também, né? Para os professores. Né? O intento sexual desvairado, como eu vi algum livro, o livro Sexo e Destino fala muito disso, né? Quando a pessoa ela tem um relacionamento sexual com um parceiro fixo, e esse relacionamento é sincero, ocorre uma proteção que nem os mentores e os guardiões estão no mesmo ambiente para respeitar o casal. Agora, se aquele marido ou esposa trai com um amante ou amante, né, e vão para algum ambiente, esse ambiente não é respeitado. Sim. Ele vai ser sugado por tantos obsessores. Ele até comenta que em motéis é onde se encontra grande número de sofredores de obsessões sexuais. Grande número mesmo, né? Então, assim, é bem, bem triste. Diz que eles chegam ao ponto de proteger, né, mesmo o seu obsediado, porque eles precisam, né, Sim, eles roubam aquele ectoplasma, eles precisam, então eles chegam a proteger, né? Por isso que falam que eles os têm, bêbados têm proteção, eles têm mesmo. é, eles têm essa afinidade mental um com o outro, né? E toda vez que esse vai se desviar, a mente já joga um endereço certo para o obsessor se aproximar naquele momento, porque sabe que vai retirar energias. É. Né? A cartomante também, né? Sim. Ela doa ectoplasma para aquele espírito que está ali inspirando ela, né? Nas respostas que ela precisa, né? Enquanto Sim. isso, ele está roubando ectoplasma. É uma espécie de simbiose isso, né? Porque Sim, também. Mas é uma simbiose sutil, sim. né? Não é tão, vamos falar assim, quando a gente fala em simbiose, eu vejo que a simbiose ela está muito mais encravada, né? No obsidiado. É praticamente onde ele vai, o outro vai atrás, porque estão grudados mesmo, né? Certa simbiose, se você tirar o desencarnado do encarnado, o encarnado acaba morrendo, acaba desencarnando. De tão assim, de tanta afinidade vital ambos vão ter, né? Aí pode-se até explicar nesses casos aí, né? Gêmeos, fala, gêmeos siameses que nascem grudados. Né? Pode-se explicar por esse fato. Aí ele continua com a histeria e psiconeurose. Os desencarnados em certas regiões anestesiam ou enfatizam as mentes menos adaptadas ao autocontrole. Olha lá, ó. Quando a pessoa está desequilibrada, por isso que eles vão insuflando o descontrole das pessoas. Né? Começam a causar confusão para a pessoa achar que ela está meio louca. E aí isso abaixa a proteção mental dela, e aí onde eles aproveitam. Né? Expressam moléstias nervosas semelhantes a epilepsias. Sabe que eu tive uma aluna que ela tinha algumas crises em sala de aula, ela travava. E só acontecia na minha aula. Só na minha aula. Eu entrava, começava a aula, não dava 10 minutos, ela travava. Chegou uma vez até que ela se urinou, sabe? Ela urinou, porque ela começava a ficar com o olho parado assim, ficava longe, de repente saía do ar. Como se o espírito saísse do corpo. Saía do ar. Chamava, ela estava longe. E era muito estranho, era somente na minha aula. Aí eu indiquei para ela um centro espírita, ela foi, melhorou 90%. Né? Mas depois parou de ir também, não sei mais o que aconteceu. Né? Aí eu coloquei assim, né? Quando se tem essas histerias, né? As psiconeuroses, a pessoa aumenta os seus tônus musculares, os espasmos musculares, né? Os movimentos involuntários, e tem convulsões. Então, assim, se confunde muito com doenças mentais, mas aí é a própria ação do obsessor.
Olha só, causando ali um impacto fisiológico muito grande, né? Só que nesse caso, mesmo a pessoa convulsionando, ela não perde a consciência. Na convulsão real, a pessoa vai perder a consciência. Ela perde, ela não sabe onde ela está. Mas na obsessão ela não perde. Tá? Mesmo quando volta, demora um tempo para se situar. Exatamente. Né? É um transe mediúnico, né? Aí como diz o Décio Iandoli, né? Que é médico, ele é médico gastrointestinal, se não me engano, gastroentérico, uma coisa assim. Mas ele é muito estudioso dessa parte de obsessão médica. Ele é um dos comandantes lá da AME, né? Da Associação Médico Espírita. Ele comenta que os estudos científicos hoje em dia da mediunidade vão muito mais além. Já detectaram diversas características de um transe mediúnico. A pessoa pode ter dor no corpo porque ela se segura demais. Ela pode sair com dor de cabeça por influência, né? Ela pode sair cansada porque tem uma alta adrenalina e um alto consumo de glicose. Mas esse alto consumo de glicose é só da mente. Né? Então tem diversas características bem interessantes, né? Aí vivem em tempo muito longo algumas obsessões, até o encarnado começar a elaborar defesas contra esses ataques. Isso aqui eu vejo muito igual ao nosso corpo quando recebe um ataque de um vírus ou bactéria. Recebe esses intrusos, o corpo tenta, ele fica um tempo, vamos falar assim, sem reação, que é o tempo de incubação do vírus ou da bactéria, né? E aí o corpo começa a reagir. Como ele começa a reagir? Primeiro vem o alerta, a febre, o mal-estar, a prostração, e aí começa a aumentar as defesas. Então os glóbulos brancos começam a aumentar demais, os anticorpos começam a ser mais produzidos, né? Então o corpo resguarda energia para essa defesa. Isso aqui é igual a obsessão. Então, obsidiado, ele começa aos poucos, isso pode ser rápido, pode demorar demais, ele começa algumas defesas conscientes, né? Então, com essa troca de reflexões, ele e o obsessor, né, através da dor ou da separação dessa desencarnação, você tem a própria, vamos falar assim, reflexão do que está acontecendo. Será que vai valer a pena o obsessor estar ali, obsidiando? Será que vale a pena o obsidiado ouvir tanta barbaridade que o obsessor fala? Então começa um projeto de ambos, para ver se realmente vale a pena. Então, a obsessão, por pior que seja, ela acaba um dia sendo benéfica. Um dia. Até chegar nesse benefício, os dois tomaram consciência e vamos falar assim, e querer resgatar esses débitos, e aí que o bem maior vem, né? É onde se ocorre o resgate dos débitos. Tá? Uma vez eu li uma historinha de, assim, a pessoa desencarnou e não foi uma pessoa assim legal, né? Então ela assim atraiu muitos obsessores, muitos obsessores do lado de lá. Então ela teve uma reencarnação compulsória num corpo físico debilitado, aleijado, a mente, né? Como é que se fala? Com debilidade, né? Com debilidade mental, para que ficasse escondido desses obsessores. Sim. Né? Sim. Porque senão os obsessores não iam dar paz para ele, nunca mais. Isso é muito comum, né? É. Porque a vítima de hoje é o algoz de ontem, então não tem algoz. Todos são, não tem vítima, todos são algozes, tanto o obsidiado como o obsessor. Só vão trocando a posição. Não existe injustiça, né? Isso. Existe injustiçado, né? Como é que é? Não existe injustiçado. Toda a justiça ela é feita, né? Neste momento alguém foi injustiçado, Sim. mas não é injustiça.
Sim, senão Deus não seria justo, né? Exatamente, exatamente. Né? É complicado. Bom, aí ele comenta aqui, ó, outros processos simbióticos. Aí ele volta, né? Quando o desencarnado toma a vida, teme a vida espiritual, prende por interesse ou egoísmo, inspira o hospedeiro a atividades que beneficiam o desencarnado. Olha que interessante. Então, assim, quando ele fica com medo, ele não vai buscar ajuda, principalmente ajuda espiritual, imagina. Né? Tem muita gente aí que é médium, e aí tem aquela paralisia do sono, né? E que muitas vezes o obsessor se mostra na paralisia do sono. E aí, naquele momento ele começa a rezar, começa a fazer uma oração. E quando a gente faz uma oração, a gente abre a mediunidade, né? Então, dá vazão à mediunidade. E aí que ele enxerga mesmo o obsessor. E nesse ponto, ele não quer mais fazer. Ou seja, ele esquece a oração. Ele para. Eu vou aumentar ali para. Eu só vi coisa feia. Ou seja, oração para mim chega, não dá mais. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Então, assim, é difícil, né? Aí, quando o ódio é o fundamento, lança energias letais que lentamente desequilibra e suga o hospedeiro, no caso, a pessoa que está sendo obsidiada, né? No chamado vampirismo. Agora a gente vai chegar no ponto que ele vai dar uma pincelada, aí no próximo capítulo ele retoma um pouco e entra mais a fundo nisso ainda. Tá? Ancianidade da simbiose espiritual. A simbiose está presente desde a primitividade, até que pelos estudos de oportunidades aceitam novos encargos frente à evolução no rumo das esferas mais elevadas. Então, assim, ó, quando o obsessor ele acaba, desculpa, obsessor não, desculpa. Quando o homem primitivo ele foi convidado a evoluir, ou seja, a mente começou a se despertar. E aí começou a obsessão. Por quê? Ele começa a entrar em si, ele começa a ter uma consciência, principalmente de escolha, as escolhas erradas ou equivocadas ele vai ter que resgatar. Então isso começou, acredito eu, depois que o homem começou a dominar o fogo. Que antes era muito mais instinto, muito inconsciência e o tempo de vida muito curto. Aproximadamente 15 anos. 15, 16 anos. No máximo, os anciões aí, 18, 20 anos de idade. Olha só. Né? Aí acaba o capítulo, vamos para o capítulo 15, que ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Para poder explicar de novo o que são os parasitas, para entender definitivamente a obsessão espiritual. Né? É como eu disse, ele quer demonstrar que o parasitismo dos animais também foi o nosso aprendizado, para que hoje nós possamos utilizar de certa forma esse parasitismo para resgate, porque ninguém tem um obsessor à toa. Né? Então, o capítulo 15, ele fala sobre vampirismo espiritual, parasitismo nos reinos inferiores. Olha só, então ele está retomando tudo. Tá? Diz o seguinte: os parasitas penetram no trato intestinal, apropriando-lhes os sucos digestivos, mas gerando substâncias úteis em comunhão entre eles. Então, eu até falei isso uma vez em sala de aula. Quer dizer, eu sempre falo, né? Mas teve uma vez que uma aluna ela ficou abismada com isso. Eu falei assim, ó, nenhuma doença quer te matar.
A doença só vai te trazer mal-estar porque o seu corpo quer tirar ela de dentro do seu organismo. Ela ficou assustada. Mas como assim? Mas é óbvio, porque se o seu corpo não reagisse contra a doença não ia também rebater um contra-ataque. Ou seja, me deixa quieto que eu te deixo quieto. Mas não, você me bateu? Então vamos rebater. Então nosso corpo funciona assim. Por quê? Porque o tempo de incubação do vírus e da bactéria está aí para provar que existe, vamos falar assim, não uma trégua, mas uma harmonia temporária. Então o vírus ou a bactéria entra, ele está quietinho ali, ele se reproduz, mas não causa danos. Está lá, quietinho. Quando vê, o número de vírus ou bactéria é gigantesco. Porém, o corpo percebeu essa grande quantidade de vírus ou bactéria e quis começar a combater. Aí que o bicho pegou. Desculpa o termo da palavra, né? Ou seja, que tudo vai virar contra. Ou seja, o corpo reagiu e o parasita reage contra. Aí vem febre, prostração, dor de cabeça, dor no corpo, né? Mal-estar, vômito, diarreia, todas as reações possíveis. Tá? Então aqui o André Luiz prova isso, né? Então, em alguns casos, o parasita e o hospedeiro, no caso, o parasita, ele até produz substâncias úteis para o hospedeiro. Tá? Esse desequilíbrio faz com que ambos entrem em batalha. Olha só. Em batalha pela vida, dilacerando tecidos até a morte. Então, assim, eu entro nessa base de que a doença não quer matar o hospedeiro porque ela precisa daquele corpo para viver. Se ela matar o corpo, como é que ela vai dar continuidade à própria vida dela? Entende? Então, por esse fato, se perdurados por longos períodos, podem ocorrer remanescentes inferindo até na hereditariedade, ou seja, você tem até resquícios no material genético, atrapalhando até a descendência desse hospedeiro. Olha que interessante. Ao longo da evolução, ocorrem adaptações entre o parasita e entre o hospedeiro, concordando na sociedade sem que o hospedador, no caso o hospedeiro, né, considere comprometedora perdas até para a sua espécie. Ou seja, ele tem as suas modificações, ele sabe que tem um parasita, então ele não vai se livrar. O que ele faz? Ele vai tentar viver em harmonia. Mas isso é logo? Não. Eu dou um exemplo que eu até comentei nas reuniões anteriores, da bactéria E. coli, do nosso intestino. Então ela está lá, hoje em dia, a E. coli, ela está no final do nosso intestino grosso, convivendo em harmonia com a gente. Elas vão se alimentar de restos alimentares, né, que a gente chama de fezes, enquanto isso ela gera vitamina do complexo B para a gente. Isso é uma simbiose benéfica. Mas agora, imagina quando essa bactéria começou a entrar no homem. Imagina o estrago que não fez no início. Então, tanto o homem quanto a bactéria foram, entre aspas, né, forçados a ter que viver em simbiose para ambos não morrerem. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tudo certo? Então tá Sim. bom. Então tá bom. Perfeito. Às vezes eu falo um pouco mais complicado, mas fala, ó, não entendi, vamos lá de novo. Aí ele vai comentar das transformações do parasita. Primeiro ele fala do parasita, depois ele fala do hospedeiro, né? Transformações dos parasitas. Parasitas temporários, nossa, aí ele dá toda a descrição biológica de parasita. Bom, vamos resumir isso aí. Ó, eu não vou falar todos os parasitas que ele comentou, mas ele fala o seguinte, ó. Existe parasita que fica por fora, os ectoparasitas,
E existem parasitas que ficam por dentro da pessoa, os endoparasitas, tá? E também tem os parasitas que precisam de mais de um hospedeiro. Por quê? Porque ele tem fases de vidas diferentes. Por exemplo, ovo, larva, adulto, né? Como é o caso da malária, da doença de Chagas, da doença do sono, né, que afeta o sistema nervoso e a pessoa não quer mais parar de dormir. O que mais? Da úlcera de Bauru, que é a leishmaniose, também tem um vetorzinho lá, que é um outro hospedeiro, tá? Quem mais? A filariose, que é a elefantíase. Então, tem diversas doenças onde o parasita precisa entrar num hospedeiro para desenvolver o seu corpo até chegar à fase adulta. Só que a fase adulta é num outro hospedeiro. A gente chama de parasita heteroxêmico. Existem vários hospedeiros, tá? E tem aquele parasita que só tem um. Só tem um. No caso de algumas verminoses, como a ascaridíase, né? O amarelão, só tem um hospedeiro só, tá? Então ele faz esse apanhado complexo de parasitas para poder explicar o quê? Cada um na sua linha, ele tira o que é melhor para ele naquele momento. São parasita. Se a gente colocar isso em comparação com o obsessor, é igualzinho. É igualzinho. Por quê? E tem o seu intento de fazer algo para danificar, para prejudicar. Mas para ele continuar ali, ele tem que influenciar o obsidiado a liberar energia para manter ele conectado. Entende? Depressão, ansiedade, que mais? Momentos de epilepsia, vamos colocar entre aspas assim, né? Então ele vai se aproveitar dessa situação para receber a energia, que é o que o parasita faz. Aproveita o hospedeiro para tirar energia vital, ou seja, alimento e proteção também. Tá? Aí ele continua, né? Deste modo, nessa movimentação toda de parasitas, né? Deste modo, as mutações são naturais. Ou seja, a gente só consegue evoluir no plano material, de corpo, se houver mutação. Só. Se não, não adianta. Não vai. Tá? Então, os parasitas temporários... desculpa. Deste modo, as mutações são naturais e comuns para adaptar da melhor maneira o organismo ao hospedeiro, da melhor maneira possível. Muitos perderam as bocas, né? Surgiram ganchos, no caso da tênia solisaginata, né? Ventosas, no caso da tênia também, ou da esquistossomose, né, que é a famosa barriga d'água, tá? E perdas de intestino. Quando você analisa a tênia, ela não tem intestino. Como é que ela faz a digestão? Ela não faz, ela só absorve aquilo que você comeu, através do corpo, tá? Outros, como sendo hematófagos, o que é hematófagos? Aqueles que se alimentam de sangue, tá? Desenvolvem intestino médio, que aí eu vou comentar com vocês. Ó. O intestino tem dois tipos, o fino e o grosso. O fino a gente chama de delgado, né? O intestino delgado ele tem três partes. O duodeno, onde ocorre grande parte da nossa digestão. O jejuno, que é a segunda porção, que ele chama de médio, aqui, é onde tem a digestão final. E a terceira porção, que é o ilho, onde só vai absorver. Então, por exemplo, a tênia, que não tem intestino, ela vai se localizar lá na terceira parte do intestino, onde só absorve. Outros conseguem fazer digestão, como o Ascaris lumbricoides, né? A ancilostomíase, que é outro verme bem parecido com o Ascaris, ele vai ficar no duodeno, vai ficar no jejuno, que é a primeira e a segunda porção. Tá? Ficou confuso?
Não? Não, tudo bem. Tranquilo. Então tá bom. Aí ele continua, né? Então ele vai desenvolver, no caso do intestino médio, o intestino para depósito de sangue para alimentação, pois passam longos períodos em jejum. Ele até cita, né, o percevejo do pântano, ele pode ficar até 6 meses sem se alimentar. Até 6 meses, né? E eu ouvi uma época aí, sanguessugas podem ficar 2 anos, 3 anos esperando o hospedeiro para poder adquirir o sangue para ela. Tá bom? E aí começa as transformações do hospedeiro agora, tá? Do hospedeiro. As mudanças são profundas por traumas graves no organismo, como febre, dilacerações, né? Prostrações, rupturas de tecidos, destruição de órgãos, né? E até glândulas, aumentando assim as suas defesas através de células, que são os glóbulos brancos, né? Os leucócitos. Cistamentos, esse cistamento, ele é bem interessante. Por exemplo, a gente na adolescência tinha muita espinha. O que é a espinha? A espinha é uma bactéria que penetra no poro da pele, se aloja lá, se alimentando do suor e da sujeira que fica no poro. Então ela cria uma colônia, um grupamento ali de bactérias. O que o corpo faz? O corpo joga substâncias do organismo, que é a linfa, então inflama pontualmente aquela espinha, fica amarela por quê? Porque existe um combate às células brancas, né, que são os glóbulos brancos, auxiliados pelos anticorpos contra as bactérias. Então, nessa morte toda, cria um pus. E esse pus, quando retirado a água dele, forma um cistamento. Olha que legal isso. Esse cistamento é um invólucro que vai envolver a bactéria, isolando ela do corpo. Por isso que sai aquelas pedrinhas. Quando a espinha fica mais antiga, a gente não põe a mão, não tira nem nada, forma aquelas pedrinhas que depois coça, sai na pele inteira. Olha que interessante. Então, esses são os cistamentos, tá bom? E aí ele vai explicar como é a área do André Luiz, né? Ele vai explicar muito bem o Trypanosoma cruzi. Por quê? Porque foi ele, Carlos Chagas, que descobriu o Trypanosoma... Carlos Chagas não, né? Oswaldo Cruz. Foi ele, Oswaldo Cruz, que descobriu a doença de Chagas, né? Peraí, falei invertido. Esquece, ó. O Oswaldo Cruz orientou Carlos Chagas no trabalho com malária. E nesse trabalho de malária, o Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas, né? Então, ele homenageou... E o Carlos Chagas era o André Luiz. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente coloca aqui, ó, quer ver, ó, a gente coloca, eu vou até compartilhar a tela, para a gente poder ver aqui. Eu via Carlos Chagas antigamente, eu olhava, eu falei, caramba, eu não era nem espírita, eu falei assim, tem alguma coisa com isso que me atrai. E eu nem sabia. Olha aí, hoje eu sou fã do André Luiz, fãzaço mesmo. Chegou para vocês? Chegou? Ainda não. Tá no Google. Tá no Google? Então tá bom. Então chegou. Ó, vou colocar aqui, ó. Carlos Chagas. Tá bem lento no computador. Olha isso. Olha as imagens do Carlos Chagas. Pois Aí a é. gente vê, né? A gente vê as imagens, mesmo que psicografadas, né? Pintadas mediunicamente, o André Luiz, vou colocar aqui do lado, ó.
para a gente poder comparar, tá bom? Pintura mediúnica do retrato de André Luiz. Vamos ver. Olha aqui, ó. É bem parecido. Dá para ver alguma semelhança? É o próprio. Olha só, essa imagem aqui, ó. Complicado, né? Então, assim, ele declamou tudo que tinha que declarar sobre o Trypanosoma cruzi, que é o organismo que ele encontrou no estudo, no combate da malária, junto com o Oswaldo Cruz. Aí o que ele fez? Como ele encontrou um organismo novo, na ciência você faz assim, ó, se você encontrou um organismo, você pode dar um nome que você quiser para ele, seguindo a classificação taxonômica, ou seja, a classificação que ele pertence. Então, como esse organismo ele era um Trypanosoma e já tinha descrito o gênero, que é a classificação Trypanosoma, então ele fez uma homenagem a Oswaldo Cruz, colocando o nome desse organismo novo como Trypanosoma cruzi. Olha só, que homenagem bonita, né? Um organismo que até hoje não tem cura. Bom, e aí a gente praticamente fecha. Deixa eu ver, não, tem mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Aí vai falar sobre a obsessão e vampirismo. A obsessão existe nos primórdios do homem, a partir do convite para evoluir através da razão dentro das leis divinas. É aquilo que ele trouxe no final do capítulo 14. Ele está retomando aquilo, porque ele vai entrar a fundo na obsessão, muito mais grosseira agora, tá? Então, a partir do momento que o homem teve essa consciência, ele acabou tendo que, vamos falar assim, ressarcir algumas dívidas, possibilitando, assim, as obsessões, tá? Teve seu início da livre escolha na desencarnação, a opressão e encarnação do disputando, a opressão de encarnado disputando afeições e bens materiais, ou vinganças e delinquências. Ou seja, o ódio fazendo parte aí da desencarnação, trazendo, afinando, né, o opositor, né, ao obsessor, que tem uma ligação do passado e que por débitos foi também mal desenlaçada no presente, criando uma obsessão espiritual, né? Vamos colocar assim, o assassino sendo na outra vida assassinado, não compreendendo e não perdoando, virando o obsessor daquele que ele assassinou há 2 vidas atrás. Entende? Então, eu não lembro se... Eu não sei se a Clarinha pode falar, porque a gente trabalhou na mesa mediúnica, né? Na sessão da desobsessão. Muitos obsessores que chegavam, quando os mentores da casa colocavam aquela tela de observação do passado, eles iam embora chorando. Pedindo perdão, chorando, porque assim, eles viram que o erro não foi a pessoa fazer com ela que levou ela à morte. O erro foi lá atrás e muito mais grave do que ela tinha recebido. Então o obsessor ficava extremamente envergonhado e arrependido. Extremamente. Tá? Clarinha? Não, você falou tudo, é isso mesmo. O emaranhado das encarnações,
né? Então, eu fui algoz, eu vou ser vítima. E se eu não souber perdoar, eu vou virar algoz novamente. Exatamente. Isso é uma coisa justa, né? Justiça que você fez, você tem que ressarcir, mas é complicado, É demais. né? Porque para o espírito entender tudo isso é doloroso, muito doloroso. E dizem, né, alguns palestrantes falam, né, palestrantes espíritas bem famosos, né, como o Alberto Almeida, né, diz que os maiores obsessores foram obsessores, hoje são espíritas. Né? Assim, mas é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Assim, conheceu o fundamento realmente da obsessão, estudou para obsidiar, olha só, e hoje usa isso tudo para reverter a história do passado. Para auxiliar. Para auxiliar. Tudo Exatamente. auxiliar. É ressarcimento mesmo. Ressarcimento mesmo. Muito. Por isso que eu costumo dizer, né, que alguns espíritas, algumas pessoas enxergam os espíritas, ai, olha, tem o dom da mediunidade, olha, não é assim. Eu não vejo isso dessa forma. Né? É trabalho mesmo, é trabalho por quê? Porque nós temos que ressarcir que nós não somos santinhos, não. Então vamos trabalhar. É uma cota de responsabilidade muito grande, porque assim, ó, eu vejo que alguém que tenha alguma sensibilidade, que está disposto a ajudar, causa interesse e até, eu falo assim, não é o termo vulgar da palavra, tá? Paixões. Não é paixão sexual, mas causa uma paixão de assim, ó, admiração. Ah, é assim, ele vê, ele sente, ela conversa, ela psicografa. Então, assim, cria uma expectativa em algo que se o médium não tiver uma cabeça, não tiver um estudo, não tiver quem segura, ele se perde. Como a maioria se perde. Tem que ter o pé no chão, saber que aquilo não é o médium, aquilo são os mentores, os espíritos de luz que estão fazendo. A gente é apenas instrumento. Sim. Instrumento muito defeituoso. Então, né? A palavra médium define tudo, né? Ele é o mediador. Mediador, sim. Quem está fazendo não é ele. Não. Ele está transmitindo algo para facilitar as coisas, mas a origem não é dele. Não. Né? Tem que deixar muito bem claro isso. Né? Aí, ó, para a gente fechar, eu fui até aqui, já são 9 horas praticamente, eu tenho uma reunião às 9. Mas, aí termina assim, né? Vítimas de crimes se associam pelo padrão energético, conhecendo-lhes as faltas, se empenhando em pagar o mal com o mal. Olha o que a Clarinha falou lá, né? A gente comentou agora. Outros, exigentes de seus caprichos, olha só, vamos dar um nomezinho de mimados, né? Outros, exigentes de seus caprichos divinos, né? Acham-se inabilitados ao resgate e tornando-se gozadores e preguiçosos. Ele colocou uma palavra diferente, mas eu busquei lá, é preguiçoso. Fogem aos deveres que lhes competem no resgate divino. Olha só. Então, assim, a gente percebe que existem, né, obsessores que se aproveitam, e tem obsessores que estão no ódio, e tem obsessores preguiçosos, né? Ou seja, que não querem o contento de melhorar. Não estão afim. Mas agora, essa época já forçou, né? Forçou e muito bem forçado. Né? Que agora dizem, né, que os umbrais estão silenciosos. Nossa, eu sinceramente, eu queria estar consciente para fazer uma visita. Não me deixam. Graças a Deus. Não me deixam. Há coisas que são melhores
no momento correto. Tudo é assim, tudo no momento certo, preciso. Exatamente. Ó, eu vou só terminar falando assim, ó. Nós paramos nas infecções fluídicas. Naquele PDF que eu mandei no grupo, é a página 108. Naquela playlist que eu mandei do audiolivro, é o vídeo número 8, a marcação 11 minutos e 20 segundos. Eu gosto de marcar bem isso para continuar os estudos da próxima vez. Então, quem está assim, um pouquinho atrasado, ou quem quer pegar de agora para continuar os estudos, já pode chegar nessa marcação que vai estar lá. Tá bom? Então é isso.